está chegando ao fim do nosso programa, mas a gente sempre pede aqui para os nossos convidados ou convidadas indicações de livros e, quando possível, filmes e séries. Você tem um livro que você queria indicar para o nosso público? Tá, eu tenho um livro que eu acho que assim tem sido um livro quase de cabeceira assim já há algum tempo, desde que eu li, né? E é um livro de ela documentarista, poeta, né? Canadense, né? De origem afro-canadense, a Dionne Brand, se chama Mapa para a Porta do Não Retorno, que é um livro exatamente lindo, em que ela vai traçar, né? Esse retorno da nossa identidade, esse retorno, essa busca da identidade a partir de um retorno para esse lugar que a gente não viveu, né? Esse lugar da qual a gente que tem ali dentro dele essa identidade que foi alojada ali, né? E que tentou ser tipo uma separação do que a gente é. Né? Essas portas do não retorno eram portais que existiam em alguns lugares ao longo da costa africana, em que as pessoas escravizadas eram obrigadas a passar por baixo dele, numa tentativa de apagamento de memória, de história, de laços familiares, de laços culturais, né, para que elas pudessem ser, né, tábula rasa, né, moldadas na escravidão. É um livro muito lindo, um livro muito profundo, onde a gente aprende a pensar muito sobre a gente, né, a partir desse lugar que a gente nunca vai poder retornar, né, porque é um lugar que existe mais na memória e na história do que exatamente sendo esse portal físico, né? E a Dionne, por ela ser artista, ela tem ali a arte como o único instrumento possível de descrição desse lugar e dessas sensações que esse lugar causa na gente, né? Então, me toca como afrodescendente, me toca como descendente de escravizados e me toca como artista. Livros e séries, você não quer indicar nada? Uau, eu tô começando um processo de pesquisa assim, e ou seja, eu vou indicando o que está mais fresco na memória, né? E olha, foge exatamente do que sei lá, eu gosto muito dessas séries. Tem um diretor, né? Que eu gosto muito, uma série, eu acho que da HBO. Eu não sei como é que essa série está traduzida em português, o nome dela, né? Mas é Random Acts of Flyness, né? Da HBO. Série, e o que mais? Livro foi série. E filme, se você tiver alguma indicação. Filme. Nossa, é difícil, né, assim, de cara, né? Enfim, Não tem, indicar, não, mas não tem tá. problema. Eu estou vendo aqui Random Acts of Flyness. Eu acho que sequer tem uma tradução oficial. Eu procurei como assim, não achei, mas está disponível de fato no HBO Max, né? Exato. É maravilhosa essa série. Eu acho assim que... Aí, de novo, era uma série que eu queria ter escrito. Então, assim... Mas aqui no 20 Minutos a gente sempre pede para os nossos convidados que deem indicações para o nosso público de livros, filmes ou séries. E eu queria saber se você trouxe alguma indicação. Bom, eu trouxe duas indicações, né? Na verdade, a Laila aqui me pegou no susto, um pouquinho antes da gente entrar aqui. Foi o primeiro, que veio de supetão mesmo, né? E esse livro que eu estou indicando aqui é o Feminismo para os 99%, né? Que é de três autoras, a Cinzia Arruza, a Nancy Fraser e a Titi Bhattacharya, né? Esse livro é uma preciosidade do processo de lutas sociais contemporâneos e que eu faço o convite à leitura, porque mais do que qualquer outra coisa, ele mostra a necessidade histórica intricada de lutas contra a exploração e contra toda forma de opressão, né? E que renova, inclusive, em tempos atuais, a necessidade de reivindicarmos a greve enquanto forma fundamental de luta dos oprimidos e oprimidas para efetivação dos seus interesses. Então, a discussão acerca da questão de gênero,
raça, sexualidade, a questão ambiental, todas elas passam pelo atravessamento das formulações dessas 3 militantes intelectuais tão significativas, tão pujantes, que eu deixo aí como recomendação para a leitura, né? Uma preciosidade mesmo que merece ser difundido. E a indicação, né, mais pasteurizada, vamos dizer assim, né, é de uma série que chama Superstore. E essa série, ela pode parecer estúpida, bobinha, só para a gente perder tempo e dar uma aplainada na cabeça em tempos tão duros, né? Mas ela traz toda uma série de problematizações muito interessantes sobre o mundo do trabalho, sobre a exploração do trabalho, sobre o processo de organização sindical, sobre a mobilização e os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras frente ao capital, o modo como a ideologia ela permeia as nossas relações de trabalho. Então, vale também, para além de ter... Ela foi filmada no curso da pandemia, trazer também reflexões, problematizações quanto ao período pandêmico, né? Daí fica aqui o recado também para o pessoal que achou que a luta não foi travada na pandemia, a pensar que a realidade ela fervilhou de outro modo que não aqueles que pura e tão somente nos alcançam nas telinhas, né? Então, ficam aí essas 2 recomendações, espero que de um lado, né, para aprofundamento teórico e militante, e para o outro, também no sossego da vida, a gente possa estar se conscientizando mais e mais. E essa série eu conferi aqui, ela está disponível para quem quiser depois dar uma olhada no Prime Video, né? Encerrar a nossa entrevista com o que a gente pede para todos os entrevistados. Primeiro, te agradecer, Vera, por essa 1h15 já quase vai dar de entrevista neste feriado. Espero não atrapalhar a sua mobilização aí hoje. Mas quais são o livro e o filme que você sugere aos nossos espectadores? Olha, eu vou indicar o Conto 1º de Maio, para quem não conhece, eu sei que ele é muito famoso, é um conto do Mário de Andrade, né, que mostra justamente, ele acorda de manhã no 1º de maio, né, com um desejo um orgulho de pertencer a essa classe, um desejo de ir comemorar com os camaradas, né, e fazer disso, né, um dia de afirmação da classe trabalhadora. E ele vai circulando e não encontra nada, e não existe. Ele é um carregador de malas da estação do Aluso, ele se chama 35, o conto se passa em torno de 1935, encontra os camaradas e está todo mundo trabalhando normalmente, né? Até porque eles vivem de bico, eles não são assalariados, né? Então estão trabalhando no feriado normalmente. Ele vai para a Praça Dom Pedro, né? Não vê ninguém, e ele vai ficando melancólico, não consegue almoçar direito, até que à tarde ele se depara com uma comemoração estatal, patronal, que ia ser dentro do Palácio das Indústrias, e ele olha para aquilo, ele estranha, né? Ele pensa assim, a praça coalhada de polícia, ele não gosta de polícia, e ele estranha aquilo, ele quase entra, mas consegue escapar, o tempo passa, e no fim ele acaba indo ajudar o colega dele a trabalhar, né? Ele fala, no fim da tarde, ele volta para a Estação da Luz ajudar um colega a carregar malas, e de modo que o 1º de maio não existiu para ele, né? E o conto mostra toda uma trajetória de uma destruição dessa identidade de classe, né? Desse orgulho de pertencer à classe que carrega o futuro, né? E eu acho que é bastante atual, porque a nossa luta dos trabalhadores está muito retraída, né? Essa identidade de classe está muito retraída, né? Então, eu indicaria o 1º de maio, do Mário de Andrade. Olha, como filme, eu indicaria um documentário brasileiro sobre a questão do trabalho nos frigoríficos, né, a produção de carne no Brasil, porque isso também ficou muito importante no governo Lula, né, essa criação das campeãs nacionais, etc. E esse documentário ele mostra tanto a parte do trabalho, como a parte ecológica, como o maltrato aos animais, como as questões políticas, questões de monopólio. É um documentário muito rico para a gente entender relações capitalistas de produção aqui no Brasil, né, que ainda é uma espécie de semicolônia, né? Então, eu indicaria esse documentário também. E gostaria de fazer uma indicação que está num contexto muito mais amplo, né? Que não tem a ver com a minha fala de hoje diretamente, mas é o Retorno à Haifa, de um escritor palestino chamado Hassan Kadafani. Que esse conto em particular, ele é complexo e ele retira da discussão sobre a ocupação israelense sionista lá na Palestina qualquer caráter maniqueísta, né? Então ele mostra as relações entre as pessoas ali,
entre árabes expulsos, então, a família judaica que ocupou a casa, né? Haifa é uma cidade, né, da Palestina, que agora pertence, né, ao domínio, às fronteiras políticas de Israel, e foi uma cidade que não foi destruída, né? Porque na Palestina as cidadezinhas do campo foram todas destruídas, né? Mas as grandes cidades não. Então ele ainda tem as estruturas, as casas, como eram, né, antes da ocupação. Agora, claro, já transformada, né? Que já faz bastante tempo. Mas eu acho que é um conto muito interessante que sai de todo o maniqueísmo e mostra como a luta palestina é uma luta humana, é absolutamente necessária, é uma luta humana, inclusive, né, para todo e qualquer ser humano, inclusive para os judeus. Né? Então, eu acho muito interessante esse conto em particular. Ms. Matei, we're coming to the end of our conversation. I would like to ask you a question that I always present to our guests. What book, film, or series could you recommend to those who follow us? So I would like to recommend a book that I was gifted with by my colleague, Flavio Henriquez, a book actually only in Brazilian Portuguese right now, not in English. I hope it will come in English soon, because it's a book that tells you exactly about these alternatives that are real and existing, and ultimately the source of potential serious revolutionary economic change. And again, revolutionary in the sense of empowering people and stop having an economy that works against the people through people's exploitation, an economy that instead is for the people and thus managed by the people. And I think these examples that he gives about Brazilian and Argentinian actually businesses run by workers is very, very inspiring, and brings in a way to the present day what I have done a little bit in my book, which tell the story of these types of council movements in 1919. We see that they never stop, and they're part of our life still today as we speak. We just need to learn about them and in a way support these alternatives. And I would like to recommend A Ordem do Capital by Ms. Clara Matei. It's one of the most important books in the last years. We have a Brazilian edition by Boitempo, and I would like to tell everybody to go to a bookshop, a digital or physical bookshop, and buy this book. A gente sempre pede aos convidados que sugiram um filme e um livro para quem estiver assistindo. Eventualmente as pessoas sugerem série, mas eu queria saber qual é o seu livro e qual é o seu filme para os espectadores que nos assistem. Tá bem, como livro, eu vou indicar um livro que se chama Paula, de Isabel Allende. É um livro que eu ganhei de uma amiga minha, a Lorena, que trabalhou com a gente lá no Congresso Nacional, que é um livro bem importante para quem passa por um processo de luto, de perdas profundas, que ela conta a história da filha dela quando foi hospitalizada, mas ele é um realismo fantástico, é um romance com realismo fantástico. Então ele é muito bonito, porque tem imagens de sonho, de fantasia, com relatos de dor, de tristeza, é muito, muito bom, indico mesmo. Ele é um livro muito bonito. Eu comecei a ler essa semana, mas já estou amando, então já faço a indicação. E filme? Filme, eu ia indicar série, mas eu não sou uma pessoa que assiste muitas séries, não tenho muito esse hábito. Então eu vou indicar um filme que para mim foi muito marcante, que se chama Lázaro Felice. É um filme muito bonito, assim, meio triste ao mesmo tempo, mas assim, emocionante. Que não vou dar spoiler, mas conta a história de um menino que é muito ingênuo, muito humilde, e que se depara com as contradições, dores e belezas do mundo, e aí mostra um pouco os conflitos dele, as alegrias, a inocência dele. Então, acho que é muito bonito que resgata um aspecto humano que, enfim, a nossa vida nos impede, né, de aflorar e expressar. É lindo, recomendo também.